Olá, nessa aula nós vamos estar trabalhando alguns conceitos que nós chamamos leis racionais da PROEX. São conceitos importantes que vão ter uma interferência aí no entendimento do que vem a ser programação existencial. Ela vai, inclusive, clarear esse entendimento de possibilidades da programação existencial. As leis racionais da PROEX nós dividimos em 14 itens. Esse conceito foi proposto pelo professor Valdo Vieira no livro Manual da PROEX. Também tem um verbete específico chamado Leis da PROEX. É só vocês estarem pesquisando ali na internet, acessar o site da Tertúlia, que vocês também podem ter acesso a esse verbete. Essas leis racionais da PROEX, esses 14 itens, nós vamos estar passando um a um para estar explicando e contextualizando qual é esse entendimento dessa lei específica, qual o impacto disso nesse planejamento existencial. A primeira lei que nós vamos estar abordando é a lei da adaptabilidade. Então, a programação existencial ela é adaptável ou mutável, suscetível de renovações ou ampliações, conforme a complexidade do seu desenvolvimento e a extensão do universo consciencial ou intrafísico que abarque suas tarefas. Nesse caso da adaptabilidade, o que é importante entender? A PROEX é um planejamento. É algo que nós, ainda no período extrafísico, ainda como consciex, nós planejamos estar realizando nessa vida humana. Só que a vida humana, ela tem várias variáveis. Como qualquer planejamento, existem várias variáveis que vão acontecer na sua execução. Tá? Então, essas variáveis vão estar interferindo nesse planejamento, onde são necessárias algumas adaptações, alguns ajustes nesse planejamento. Isso é natural, isso faz parte de qualquer planejamento. Não importa se é um planejamento de uma empresa, se é um planejamento de viagem, tá? Sempre vão surgir situações, variáveis novas, que são necessários alguns ajustes. Então, uma programação existencial, ela é adaptável. Ou seja, o planejamento ele é feito considerando já a possibilidade de existir algumas variáveis novas. Tá? Isso é utilizado no planejamento, faz parte. Então, existe uma margem dentro da programação existencial de adaptação. Isso é importante a gente entender. A outra lei racional que a gente utiliza na programação existencial é a assistencialidade. Então, o executor da PROEX, ela vai ser a primeira consciência a ser assistida ou beneficiada por ela. A assistencialidade, nós, como programação existencial, a essência da programação existencial sempre vai ter uma relação assistencial. Tá? Então, nesse papel assistencial, a consciência ela vai assistir outras formas de consciência. Ela também vai estar sendo beneficiada, ela também será assistida. Então, a assistencialidade é uma lei, ela faz parte da programação existencial, qualquer programação existencial terá esse papel da assistencialidade, tanto para outras consciências como com essa interface, essa relação interassistencial, ela acaba sendo beneficiada a própria consciência. Uma terceira lei, que é a lei da compatibilidade. Tá? Então, toda programação existencial é compatível com o temperamento da consciência e é adequada ao seu respectivo nível evolutivo, tá? Com a sua bagagem ali de vivências multimilenares. Então, uma programação existencial ela é compatível com aquela consciência. Tá? A consciência ela não vai receber uma programação, um planejamento, muito acima das suas capacidades. Ou seja, ela é compatível com aquela condição, aquele local onde aquela consciência vai renascer, aquele contexto familiar, ela é compatível. Tá? Toda a programação existencial ela vai ter possibilidade aí de estar sendo executada, ou seja, tem uma relação direta com a consciência, e isso foi considerado no planejamento. Consciencialidade, que é uma quarta lei aí que nós trabalhamos. O nível de consciencialidade, o saldo holocármico ou a ficha evolutiva da consciex determina o patamar de lucidez quanto às diretrizes da programação existencial, na condição de consim. Isso realmente acaba interferindo. Quando você vai fazer esse planejamento existencial, ali no período ali de consciex, ou seja, no período de elaboração da programação existencial, você ainda está no extrafísico, dependendo do seu nível evolutivo, ali da
seu saldo ali holocármico, ou seja, diferentes vidas que você possui, e esse saldo dessas relações com várias outras consciências, isso acaba interferindo, tá, nesse planejamento. É lógico que uma consciência, quanto mais lúcida, uma consciência mais, numa condição mais homeostática, já trabalhando já essa questão da recomposição com um número maior de consciências, ela vai ter uma programação existencial também mais complexa, mas ao mesmo tempo mais detalhada e mais assertiva em alguns pontos. Ou seja, quanto maior é o nível de consciência, maior vai ser também essa possibilidade de um planejamento melhor, mais adequado e mais assertivo. Isso é natural. Tá? Então, a consciência ela vai evoluindo, ela vai tendo cada vez mais ganhos nesse planejamento. Por quê? Porque ela teve mais vivências. Ela já passou por diversas situações, ela já verificou aquilo que realmente acabou dando certo, ou os erros, ela consegue até entender melhor os erros. Algumas consciências têm até um pouco de dificuldade de compreender alguns erros que ela possa ter cometido no passado. Tá? Então, quanto maior a consciencialidade, melhor é o nível de lucidez e o nível de entendimento da sua existência e do seu contexto onde você está inserido. Uma outra lei é a lei da cosmoeticidade. Então, toda a programação existencial é fundamentalmente cosmoética, tanto em suas premissas como em seus fins. Então, não tem nenhuma programação existencial que tenha ali algumas variáveis que seja anticosmoético. Tá? Todo o planejamento da programação existencial, a essência é cosmoética. O respeito às consciências, o estímulo do processo evolutivo, tá? O respeito às diferenças conscienciais entre os diferentes patamares aí evolutivos das consciências. Ou seja, toda a programação existencial obedece a esse princípio. Ninguém vai ter ali uma programação existencial para cometer um delito, ou fazer mal para uma outra consciência, ficar com um sentimento de raiva para uma outra consciência. Isso não faz parte da programação existencial. Isso são imaturidades da própria consciência que ela está sentindo ou vivenciando, realizando. Tá? Então, a programação existencial não serve para isso. O planejamento é sempre cosmoético, evolutivo. Tá? Uma outra lei é a egokarmalidade. A egokarmalidade, onde se coloca que mesmo assentada dentro da polikarmalidade, toda a proex atende primeiramente a egokarmalidade da consciência. Ou seja, toda a programação existencial realizada ali para aquela consciência vai atender em primeiro lugar a ela. Toda a programação existencial, a consciência ela não vai ficar isolada, ela vai estar inserida em um determinado grupo, relacionado com a família, com amigos. Ou seja, existe uma relação coletiva, mas o planejamento é principalmente para atender necessidades pessoais, em primeiro lugar. Aí também, dependendo do grau ali evolutivo da consciência, essa programação existencial ela vai se tornando mais complexa e com um número maior de relações com outras consciências. Mas também, ainda assim, atende em primeiro lugar a própria consciência. O planejamento, em primeiro lugar, vem da parte dela. Por isso que é egokarmalidade. Se verifica o que é necessário para aquela consciência evoluir. Vai ocorrer uma interferência coletiva, mas em primeiro lugar é ela. Uma outra lei racional é a questão da evolutividade. A ProEx depende do nível evolutivo ou mérito pessoal da Consciex. Então, dependendo desse mérito que a Consciex, ali no período de elaboração, de preparação ali da programação existencial, dependendo do mérito dessa consciência, que está no período extrafísico, vai interferir diretamente na programação existencial. Se essa consciência ela já teve vários êxitos em outras vidas, interagindo de repente com grupos, conseguindo cumprir isso, ou seja, um papel de liderança mais ativa, conseguindo cumprir determinadas produções, de repente ali gestações que precisavam acontecer, e ela já se mostrou muito, muito boa no cumprimento dessas tarefas, dessas metas. É óbvio que essa consciência já está numa condição evolutiva melhor. Ela terá novos desafios superiores àqueles anteriores que ela já conseguiu superar. E os próprios amparadores conseguem contar melhor com aquela consciência. Ela já tem um histórico de êxito
às vezes, de várias vidas. Isso interfere na programação existencial. Então, se leva em conta o patamar evolutivo da consciência na hora de se trabalhar com a programação existencial. Exclusividade, toda ProEx é única, singular, personalíssima ou exclusiva de determinada consciência. Então, uma programação existencial ela é exclusiva. Você não vai ter programações existenciais idênticas, isso não existe. Ela é exclusiva da própria consciência, é ela que tem que realizar. Não é outra pessoa, um terceiro que vai poder realizar por ela. Então, se você define algumas metas, objetivos na existência humana para cumprir, quem tem que cumprir é a própria consciência que fez esse planejamento. Não dá para ela repassar para alguém, terceirizar para alguém. Tá? É ela que tem que cumprir, realizar. Isso é exclusividade, é competência dela, responsabilidade dela. Uma outra lei também que é a execuibilidade. Toda ProEx é plenamente exequível ou factível com razoável folga por parte da consciência, dentro aí do seu contexto evolutivo e da extensão da sua competência. Ou seja, toda programação existencial é possível de ser cumprida, e até mesmo com uma certa folga. Existe uma margem de segurança aí em cada programação existencial. Não dá para colocar, às vezes a consciência está em alguns momentos de crise, coloca, essa vida está me pedindo demais. Isso não, do ponto de vista lógico, para uma programação existencial, isso não faz o menor sentido. A consciência ela pode sim passar por alguns momentos um pouco mais difíceis, né? Isso faz parte da própria existência humana. Agora, que ela tem condições de estar cumprindo aquilo que ela se planejou, isso ela tem. Ou seja, uma programação existencial ela é totalmente realizável, ela é exequível. O que depende é da consciência realizar as tarefas corretas da melhor maneira possível, evitando autocorrupções ou evitando desvios. Né? Quanto mais desvios a gente acaba realizando, quanto mais a gente começa a adiar a execução da programação existencial, mais difícil ela vai se tornando. Então, se a consciência realmente é mais proativa, ela vai conseguir realizar. Ela tem tendência a realizar até com uma certa folga. Uma outra lei racional é a questão da grupo-karmalidade. Aquela hora nós falamos da ego-karmalidade, agora nós vamos falar da grupo-karmalidade. Então, toda programação existencial recebe alguma orientação, direta ou indireta, do evoluciólogo ou orientador evolutivo do grupo karma. Por quê? O tempo todo, qualquer programação existencial, nós vamos estar interagindo com várias consciências. Tá? Essa relação com as várias consciências tem aí, na hora do planejamento, da fase do planejamento, uma consciência que acaba nos auxiliando nessas relações, para que essas relações sejam exitosas e aconteçam no momento mais oportuno. Quem acaba interferindo nesse planejamento é uma consciência, um patamar mais evolutivo, chamado evoluciólogo, ou orientador evolutivo. Ela tem uma visão de conjunto, não só do indivíduo, mas desses conjunto de consciências. Ou seja, o evoluciólogo ele trabalha no grupo, ele conhece melhor todos os integrantes do grupo. Então, ele ajuda nesse planejamento, para que esse planejamento realmente tenha essa interface coletiva. Né? Ele vai nos auxiliar nesse sentido. Então, uma programação existencial tem relação grupo kármica também. A diferença é qual o patamar evolutivo dessa consciência. Essa relação ego-karma, grupo-karma, ela pode ter percentuais variados. Em uma determinada programação existencial, de repente o nível ego-kármico pode estar um pouco maior do que o grupo. À medida que essa consciência vai evoluindo, a tendência do grupo, as relações do grupo kármico se tornarem um pouco maiores do que a ego-kármica. Mas sempre vai existir essas duas variáveis. Não existe programação existencial onde a consciência vem e fica isolada. Agora, também toda programação existencial tem, que nós já vimos na lei ego-karmalidade, tem uma interferência, um benefício direto para a própria consciência. Tá? Então, a gente sempre tem essas duas relações, ego e grupo. Uma outra lei racional é a questão da interatividade. Então, a ProEx, elas não são não excludentes, melhor dizendo. Ou seja, nenhuma ProEx, para ser concluída,
precisa que outra ProEx seja eliminada ou deixe de existir para dar-lhes o lugar. Ou seja, elas não são competitivas. Uma ProEx, para que ocorra, alguém vai chegar na frente e o outro vai perder. Isso não acontece. A programação existencial, elas são interativas, as diferentes programações existenciais. Pode sim uma consciência conseguir realizar e outra não. Mas aquela que não conseguiu realizar, ela não conseguiu realizar, às vezes, por um contexto envolvendo aquela consciência. Não quer dizer que uma dependia da outra no sentido de excluir, né? Uma consegue e a outra está fora. Isso não acontece. Todas as ProEx são planejadas na dimensão extrafísica para que todas consigam ter o êxito, que é a outra lei que nós já colocamos, que é execuibilidade. Toda programação existencial, ela é exequível, ela foi planejada para ser realizada até mesmo com uma folga. Então elas vão interagir umas com as outras, mas pode até uma consciência conseguir realizar e outra não, mas não quer dizer que foi uma questão de competição, tá? Pelo contrário, a tendência é a gente conseguir auxiliar. Tem algumas tarefas, às vezes algumas metas de uma programação existencial que está relacionado diretamente com auxiliar outras consciências. A gente tem que entender melhor isso daí. Uma outra lei é a lei da intercooperatividade. Então, as programações existenciais, embora personalíssimas, são paradoxalmente, até certo ponto, interdependentes e, ao mesmo tempo, não competitivas. Ou, muito pelo contrário, intercooperativas, que é um pouco disso que nós já estamos explicando. Elas existem uma relação saudável de uma ProEx, de uma determinada consciência, está relacionada com uma outra ProEx, onde tem atividades ali conjuntas, onde um vai conseguir auxiliar, ajudar ali a outra consciência. Então, essa questão da interatividade e da intercooperatividade são leis ali que têm uma relação muito próxima uma com a outra, que diz respeito a essa interação da consim com outras consins intermissivistas, que passaram ali por um curso intermissivo, que tem uma programação existencial ali um pouco mais complexa, diria, até por essa relação maior aí entre as consciências. Ainda dentro das leis racionais, nós temos a 13ª, que é a intransferibilidade, ou seja, toda a programação existencial ela é personalizada, intransferível, adequada especificamente para aquela consciência específica, tá? Ou seja, você não tem como passar, delegar poderes, delegar atividades para outra consciência, tá? Ou seja, depende dela. Então, aquela programação existencial realmente ela é intransferível. E a questão da invulgaridade, ou seja, as ProEx em suas diretrizes estruturais são invulgares. Duas ProEx podem ser assimiladas, mas jamais vão ser idênticas quanto ao seu alcance e objetivos. Tá? Então, o que vem a ser isso daí? Uma programação existencial, a questão da invulgaridade, porque o vulgar é aquilo que é o comum, aquilo que é o banalizado, ou seja, todas as consciências possuem, isso é vulgar. Uma programação existencial não é vulgar, ela é invulgar, não é comum. Hoje, atualmente, no nosso contexto aqui no intrafísico, são poucas as consciências que têm uma programação existencial. A programação existencial é uma consciência que ela conseguiu realizar um planejamento no período extrafísico. Tem consciências que durante o período extrafísico elas não têm lucidez nenhuma. Elas não conseguem fazer planejamento porque elas não têm lucidez. Algumas consciências nem ao menos aceitam que estão num período extrafísico, ou seja, que dessomaram. Elas ainda se consideram como a vida humana existindo. Então ela fica presa aí num contexto muito patológico. Isso é a grande maioria das consciências. As consciências que trabalham com programação existencial, ou seja, que conseguem ter lucidez no extrafísico e realizam esse planejamento existencial e vêm para uma vida humana para realizar esse planejamento, cumprimento de várias metas pessoais, olhando o foco na evolução, ainda o número é muito pequeno. São poucas as consciências que realizam isso. Então, ela não é uma coisa comum, ela não é igual. A programação existencial ela é específica para cada consciência. E ainda, dentro por ser específica ainda, algumas consciências ainda nem têm programação existencial.
Então, nós temos essa questão que a programação existencial ela é vulgar. Ela tem cada consciência com a sua programação, algumas delas, né, que possuem condição evolutiva de fazer esse planejamento, e essas que possuem são diferentes. Cada uma tem suas tarefas, tem suas particularidades, seu contexto, sua complexidade, para que possa realizar. Então, não é uma coisa comum, banalizada. Ou seja, nós vimos aí 14 leis racionais. Essas 14 leis, elas que vão fundamentar a realização da programação existencial. Então, quando a gente vai pensar numa programação existencial, é importante entender essas 14. Porque essas 14 leis, realmente, elas seguem um princípio que orienta uma programação existencial, um entendimento aí da programação existencial. Não consigo excluir alguma dessas leis. Tá? Gente, muito obrigado a todos. Espero aí que tenham ficado claros os conceitos. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para nós que a gente vai procurar atendê-los aí, sanando as necessidades aí de esclarecimento que vocês têm. Ok? Obrigado.